Você acredita na gravidade? Confia que o sol nascerá amanhã? Tem certeza de que o mundo físico ao seu redor é real? Claro que sim, mas vivemos numa época estranha, uma época em que até a verdade virou questão de opinião. Professores universitários, políticos e influenciadores digitais repetem o mesmo mantra: a realidade é uma construção social. Será mesmo? Ou isso é apenas uma desculpa moderna para fugir da responsabilidade de pensar com clareza? Há 80 anos, uma filósofa russa-americana chamada Ayn Rand já tinha respondido essa pergunta, com uma única equação que desafia todo o relativismo moderno. A equação mais simples e mais revolucionária da filosofia: A é igual a A. A realidade existe. Ponto final. Hoje vamos examinar por que o mundo moderno tem tanto medo dessa verdade básica. E por que aceitar que a realidade é objetiva pode ser a decisão mais libertadora da sua vida. Vamos começar pelo começo. Ninguém aqui te contou a verdade. O ceticismo filosófico adorou plantar uma sementinha venenosa na mente humana. A ideia de que tudo o que você acredita sobre a realidade pode estar errado. Que talvez você seja apenas um cérebro numa cuba. Que talvez vivamos numa simulação. Que talvez nada seja real. Rand olhava para essas teorias e ria. Não porque fossem engraçadas, mas porque eram patéticas. Representavam a recusa mais básica de enfrentar a existência. Se tudo pode estar errado, então nada precisa ser levado a sério. Se a realidade é duvidosa, então qualquer fantasia vale tanto quanto qualquer fato. Mas observe algo interessante. Os mesmos professores que passam horas explicando por que a realidade pode ser uma ilusão nunca pulam do 10º andar para testar essa teoria. Os mesmos intelectuais que questionam a existência objetiva do mundo nunca deixam de cobrar seus salários em dinheiro bem real. A cor do céu pode parecer diferente entre culturas? Pode. Algumas línguas têm mais palavras para tons de azul que outras. Isso significa que o espectro de luz visível é subjetivo? Absolutamente não. Significa que diferentes grupos humanos categorizam a realidade de formas distintas, mas a luz continua sendo luz, a física continua sendo física. As leis da gravidade não foram inventadas por Newton, foram descobertas por ele. A diferença é crucial. Newton não criou a força que faz objetos caírem. Ele identificou, mediu e descreveu algo que já existia. As maçãs caíam das árvores muito antes de qualquer humano pisar na terra. O objetivismo de Rand é cristalino nesse ponto. A realidade existe independentemente da consciência humana. Nós não criamos o mundo com nossos pensamentos. Nós o compreendemos ou falhamos em compreendê-lo. Essa é a única escolha real que temos. O iluminismo trouxe avanços fantásticos para a humanidade: ciência, tecnologia, direitos individuais, progresso material, mas trouxe também uma armadilha sutil, a ideia de que tudo pode ser questionado infinitamente, que não existem verdades absolutas, que até a razão é apenas mais uma ferramenta cultural entre muitas. Rand via essa tendência como traição ao próprio iluminismo. O movimento que deveria ter coroado a razão como o único método válido de conhecimento acabou relativizando a própria razão. Como se a ferramenta que constrói pontes, cura doenças e manda humanos ao espaço fosse equivalente à superstição, ao misticismo ou ao palpite. A relatividade cultural existe, obviamente. Povos diferentes desenvolveram costumes, tradições e valores distintos. Mas isso não muda os fatos da realidade. Apenas revela que nem todos os grupos humanos aderem ao pensamento racional com a mesma intensidade. Se uma cultura acredita que sacrificar virgens faz chover, essa crença não se torna verdadeira por ser culturalmente aceita. Continua sendo falsa. Se uma sociedade inteira acredita que a Terra é plana, ela não se aplaina magicamente.
continua sendo aproximadamente esférica. A linguagem molda nossa percepção, até certo ponto sim, mas a linguagem não cria a realidade. A linguagem descreve a realidade. Confundir o mapa com o território é um erro que pode custar caro, muito caro. Imagine um engenheiro projetando uma ponte baseado na ideia de que as leis da física são construções sociais. Imagine um médico operando um paciente acreditando que a anatomia humana é questão de opinião. Imagine um piloto voando um avião convencido de que a aerodinâmica é apenas perspectiva cultural. Rand tinha uma frase devastadora para esses casos. Existem fatos e existem interpretações. Só um deles pode ser verdade. Os fatos são descobertos. As interpretações são inventadas. Trocar um pelo outro é a receita perfeita para o desastre. Aqui chegamos ao coração da questão. Os defensores da realidade como construção social adoram exemplos aparentemente convincentes. Dinheiro é uma construção social. Nações são construções sociais. Até o gênero, dizem eles, é construção social. Vamos examinar esses exemplos com a frieza randiana. O dinheiro tem componentes sociais? Sim. Uma nota de R$ 100 só vale R$ 100, porque existe um acordo social sobre isso. Mas esse acordo não é arbitrário, ele se baseia numa realidade concreta. O dinheiro representa valor. Valor criado pelo trabalho humano, pela produção de bens e serviços reais. Se amanhã todas as pessoas do mundo decidissem que pedras são mais valiosas que comida, essa decisão coletiva não mudaria um fato básico. Você não consegue sobreviver comendo pedras. A realidade biológica permaneceria intacta, independentemente do consenso social. As nações são construções sociais, parcialmente. São acordos territoriais baseados em força, tradição e conveniência política. Mas esses acordos se apoiam em realidades concretas. Geografia física, recursos naturais, capacidade militar, produção econômica. Ignore essas realidades e sua construção social desmorona rapidamente. O gênero tem raízes biológicas? Claro que tem. Diferenças hormonais, anatômicas e genéticas entre homens e mulheres não são invenções culturais. São fatos mensuráveis da biologia humana. Pode-se discutir como diferentes sociedades interpretam essas diferenças, mas não se pode negar que elas existem. Rand chamaria as tentativas de ignorar essas realidades de alucinações coletivas, promovidas por altruístas, místicos ou coletivistas. Pessoas que têm interesse em negar a realidade, porque a realidade não se adequa às suas fantasias políticas ou filosóficas. O consenso não define a verdade. Pode haver 7 bilhões de pessoas acreditando numa mentira. Ela continua sendo mentira. A mídia pode distorcer a percepção das massas. A política pode manipular as emoções coletivas. A academia pode promover teorias absurdas. Nada disso muda os fatos básicos da existência. Durante séculos, a maioria das pessoas acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Essa crença não tornava o geocentrismo verdadeiro. Galileu estava certo e seus contemporâneos estavam errados. A verdade não se decide por votação. Os relativistas modernos adoram acusar quem defende a realidade objetiva de pensamento binário, como se reconhecer que existem fatos fosse simplismo intelectual, como se admitir verdades absolutas fosse coisa de mente limitada. Rand não tinha paciência para essa manipulação retórica. Algo pode ser interpretado de formas diferentes, sem que sua essência se torne subjetiva. A dor, por exemplo, pode ser sentida de maneiras distintas por pessoas diferentes. Algumas culturas valorizam mais a resistência à dor, outras são mais sensíveis a ela. Mas a dor em si é um evento físico real, mensurável, objetivo. A beleza tem elementos subjetivos?
Certamente. Gostos pessoais variam, padrões estéticos mudam com o tempo e a cultura. Mas isso não significa que a beleza seja completamente arbitrária. Ela está ligada à valorização da forma, da função, da harmonia. Princípios que refletem aspectos reais da percepção humana e da estrutura da realidade. O objetivismo admite interpretações variadas, mas insiste que apenas uma pode ser verdadeira se os critérios forem racionais e baseados na realidade. Você pode interpretar um poema de 10 maneiras diferentes, mas se o poeta escreveu sobre amor, interpretações que falam sobre ódio estarão simplesmente erradas. A complexidade da realidade não a torna menos real. Um diamante tem muitas facetas. Isso não significa que seja feito de várias substâncias diferentes. Continua sendo carbono cristalizado. A multiplicidade de aspectos não elimina a unidade da essência. O mundo é complexo? Sim. Nuançado? Sim. Cheio de detalhes e sutilezas? Absolutamente. Mas complexidade não é sinônimo de relatividade. Nuance não significa ausência de verdade. Sutileza não justifica abandono da razão. Chegamos ao slogan mais tóxico da era moderna: sua verdade. Como se a verdade fosse propriedade privada. Como se cada pessoa pudesse ter sua versão personalizada da realidade. Como se os fatos fossem questão de preferência individual. Rand consideraria essa ideia não apenas falsa, mas moralmente destrutiva, porque sua verdade é a negação da própria possibilidade de conhecimento. Se cada um tem sua verdade, ninguém tem verdade alguma. Se tudo é relativo, nada importa realmente. A ética randiana exige que você se relacione com o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Isso não é crueldade, é honestidade. É o reconhecimento de que seus desejos não alteram a realidade. Suas emoções não mudam os fatos. Suas opiniões não reescrevem as leis da natureza. Quem define a verdade? Ninguém. A realidade define a verdade. Os humanos apenas a descobrem, se forem honestos o suficiente para aceitar o que encontram. Se forem corajosos o suficiente para enfrentar fatos que podem contrariar suas expectativas. O pensamento crítico não é questionar tudo ao infinito. Não é duvidar de absolutamente tudo o tempo todo. Pensamento crítico é aceitar os fatos, identificar absolutos e rejeitar contradições. É usar a razão para distinguir entre verdade e falsidade, entre realidade e fantasia. A pessoa que diz tudo é relativo está fazendo uma afirmação absoluta sobre a inexistência de absolutos. Está contradizendo a própria filosofia. Se tudo é mesmo relativo, então a afirmação tudo é relativo também é relativa. Pode estar errada, provavelmente está errada. Por que essa discussão importa? Porque não podemos simplesmente aceitar que cada um tenha a sua versão da verdade e viver em paz. Porque a realidade não negocia. Porque os fatos não fazem concessões. Porque fugir da realidade nunca protegeu ninguém das consequências. Se você acredita que pode voar, pode pular de um prédio testando essa crença. A gravidade não vai respeitar sua convicção pessoal. Vai aplicar suas leis com precisão matemática. O resultado será previsível e irreversível. Se uma sociedade inteira decide que a economia funciona através de magia, que riqueza pode ser criada do nada, que gastos infinitos não geram inflação, essa sociedade vai enfrentar as consequências econômicas reais dessas crenças irreais. A miséria resultante será bem concreta. Se uma cultura abraça a ideia de que homens e mulheres são biologicamente idênticos, que diferenças hormonais e anatômicas são invenções sociais, essa cultura vai pagar o preço ao tentar implementar políticas baseadas nessa fantasia. Os problemas médicos, psicológicos e sociais decorrentes serão perfeitamente reais. A realidade tem uma característica frustrante para quem prefere viver em fantasias. Ela é implacável.
Não importa o quão sinceramente você acredite numa mentira. Não importa quantas pessoas compartilhem sua ilusão. Não importa quão politicamente correto seja negar determinado fato. A realidade continua sendo real. Os pós-modernos adoram falar sobre narrativas, como se a história humana fosse uma coletânea de histórias ficcionais competindo entre si. Como se não existisse diferença entre fato e interpretação. Como se eventos reais fossem indistinguíveis de contos imaginários. Essa visão não é apenas filosoficamente errada, é psicologicamente destrutiva, porque rouba das pessoas a capacidade de distinguir entre realidade e fantasia, porque elimina a base para qualquer conhecimento confiável, porque torna impossível tomar decisões racionais sobre qualquer coisa importante. Se tudo são narrativas, por que escolher a narrativa científica sobre a narrativa supersticiosa? Por que preferir a narrativa da medicina à narrativa da bruxaria? Por que valorizar a narrativa da evidência sobre a narrativa do boato? A resposta randiana é simples, porque algumas narrativas correspondem aos fatos e outras não. Porque algumas descrições do mundo permitem prever e controlar eventos reais, e outras são inúteis. Porque algumas ideias funcionam na prática, e outras fracassam consistentemente. A ciência não é apenas mais uma narrativa, é o método mais eficaz já desenvolvido para descobrir como o mundo realmente funciona. A tecnologia moderna não existe porque os cientistas contaram histórias bonitas. Existe porque eles descobriram padrões reais na natureza e aprenderam a utilizá-los. Seu smartphone não funciona através de narrativas socialmente construídas. Funciona através de leis físicas objetivas que foram descobertas, testadas e aplicadas por pessoas que levaram a realidade a sério. Aceitar que a realidade é objetiva exige coragem, porque significa abrir mão do conforto de acreditar que seus desejos podem alterar os fatos. Significa assumir a responsabilidade de conhecer o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Significa admitir que você pode estar errado sobre coisas importantes. Que suas crenças mais queridas podem não corresponder à realidade, que suas emoções mais intensas podem estar baseadas em equívocos. Mas essa coragem traz uma recompensa extraordinária, a liberdade de lidar efetivamente com o mundo real, a capacidade de fazer escolhas baseadas em conhecimento sólido, a possibilidade de alcançar objetivos genuínos através de métodos que realmente funcionam. A pessoa que aceita a realidade objetiva pode construir pontes que não desabam, pode desenvolver medicamentos que realmente curam doenças, pode criar tecnologias que melhoram concretamente a vida humana, pode estabelecer relacionamentos baseados em honestidade mútua. A pessoa que vive em fantasias subjetivas pode se sentir confortável temporariamente, pode evitar confrontos com verdades desagradáveis, mas não pode escapar das consequências de suas ilusões. A realidade sempre cobra sua conta. Voltemos à equação de Ayn Rand. A é igual a A. Parece trivial? Não é. É a base de todo conhecimento possível. É o fundamento de toda ação eficaz. É o princípio que separa civilização de barbárie. A significa que cada coisa é o que é, que características específicas pertencem a objetos específicos, que contradições são impossíveis, que você não pode ter simultaneamente A e não A. Uma pedra é uma pedra, não é uma planta, não é um animal, não é um sentimento, é uma pedra, com todas as propriedades que isso implica. Você pode usar essa pedra para construir ou para destruir, mas não pode negar que é uma pedra. Um ser humano é um ser humano. Não é um anjo, não é um demônio, não é uma planta. É um ser humano com todas as capacidades e limitações que isso implica. Você pode desenvolver essas capacidades ou desprezá-las, mas não pode fingir que elas não existem. A verdade é a verdade. Não é opinião.
não é consenso, não é construção social, é a correspondência entre suas ideias e os fatos da realidade. Você pode descobrir a verdade ou ignorá-la, mas não pode inventá-la. Quer saber se algo é real ou se é construção social? Aplique um teste simples. Ignore completamente esse algo e veja o que acontece. Se as consequências forem irrelevantes, provavelmente era construção social. Se as consequências forem significativas, era real. Ignore completamente a moda e veja o que acontece. Você pode andar nu na rua e enfrentar apenas consequências sociais. Constrangimento, multa, prisão temporária. Nada que ameace sua sobrevivência física. Ignore completamente a gravidade e veja o que acontece. Pule de um lugar alto e você enfrentará consequências físicas imediatas. Ferimentos graves, morte possível. Consequências que independem completamente de opinião ou consenso social. Ignore completamente a necessidade de comida e veja o que acontece. Você pode filosofar sobre a subjetividade da fome, mas seu corpo vai reagir objetivamente. Fraqueza, doença, morte eventual. A biologia não negocia com teorias sociais. Ignore completamente as leis da economia e veja o que acontece. Você pode decretar que dinheiro cresce em árvores, mas a inflação resultante será perfeitamente real. A pobreza consequente será concreta. O sofrimento econômico será mensurável. No final das contas, você tem uma escolha fundamental. Pode escolher viver num mundo onde a realidade existe independentemente de seus desejos, onde a verdade pode ser descoberta através da razão, onde seus atos têm consequências previsíveis baseadas em leis naturais objetivas. Ou pode escolher viver num mundo onde tudo é relativo, onde cada pessoa tem sua própria verdade, onde a realidade é maleável como massa de modelar, onde não existem fatos, apenas interpretações concorrentes. A primeira escolha exige esforço mental, exige honestidade intelectual, exige coragem para enfrentar verdades inconvenientes, mas oferece a possibilidade real de conhecimento, progresso e realização. A segunda escolha oferece conforto temporário, permite que você evite responsabilidades difíceis, permite que você mantenha crenças reconfortantes mesmo quando elas contradizem a evidência, mas condena você à impotência, à confusão e ao fracasso eventual. Rand já fez sua escolha há décadas. Escolheu a realidade objetiva, escolheu a verdade descobrível, escolheu a razão como método e a eficácia como teste. Os resultados foram uma filosofia coerente, romances influentes e ideias que continuam transformando vidas. A verdade não está em construção. A verdade já existe, esperando ser descoberta por mentes dispostas a aceitar o que encontrarem. O mundo não é um jogo de narrativas competitivas. O mundo é, simplesmente, sólido, real, objetivo, independente de nossas opiniões sobre ele. A questão que fica é pessoal e intransferível. Você está disposto a ver o mundo como ele é? Tem coragem de trocar o conforto das ilusões pela aventura do conhecimento real? Consegue aceitar que a realidade existe, mesmo quando ela contradiz seus desejos mais profundos? Essa não é apenas uma questão filosófica abstrata. É a decisão mais prática que você pode tomar, porque determina se você vai viver de acordo com os fatos ou de acordo com fantasias. Se vai construir sua vida sobre fundações sólidas ou sobre areia movediça. A realidade não precisa da sua aprovação para existir, mas você precisa da aprovação da realidade para prosperar. Essa é a verdade mais libertadora que existe, e ela está disponível para qualquer mente corajosa o suficiente para aceitá-la. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Deixe seu comentário. Qual foi o momento em que você percebeu que a realidade não negocia com nossas opiniões?